RCP Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde, caro ouvinte. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta sexta-feira. Abrir a conhecer os títulos. Muito boa tarde. Terminou a interpelação ao Governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo. Já na declaração política da UCID, a UCID trouxe mais uma vez o caso da Amadeu Oliveira, alertando para o que diz serem as falhas que ocorrem, que corroem os alicerces da justiça e minam a confiança nas instituições no país. O setor habitacional em Cabo Verde tem conhecido uma considerável desaceleração devido à insuficiência de políticas objetivas e estruturantes, sobretudo para a habitação jovem. A afirmação é do secretário-geral da JPAI, Elmer da Graça. E já foi empossado o novo embaixador de Cabo Verde na Etiópia. Ao contrário, já foi empossado o novo embaixador na Etiópia em Cabo Verde. A Universidade Pública enfrenta o desafio de conseguir professores para lecionar a disciplina da Química, não obstante todo o investimento feito em ferramentas modernas. E no desporto, a seleção de basquete vence o Uganda por 78-73 em jogo inaugural da primeira janela da qualificação para Afrobasket 2025. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição e apresentação de Raquel Mendes. Boa tarde. Boa tarde, estamos a dar início ao Jornal da Tarde, uma edição de Raquel Mendes, técnica de Ilídio Gomes, e terminou a interpelação ao Governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde para o mundo. Seguimos em direto para a Assembleia Nacional, onde está o nosso colega José António dos Reis, que nos traz mais pormenores. Boa tarde, José. Boa tarde, Raquel Mendes. Boa tarde, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Raquel, terminou, portanto, a sessão, ou melhor, suspendeu-se a sessão neste período de manhã, no momento em que, portanto, os deputados estavam a debater na especialidade, portanto, o novo Código Militar. Mas antes houve o encerramento do debate sobre a interpelação ao Governo, cujo tema era a conectividade, proposto pelo grupo parlamentar do PAICV, sobre a situação dos transportes. Começamos esse debate então com o Governo e a oposição a dizer que neste momento o país está melhor servido em termos de tanto de ligações aéreas como a nível de também ligações marítimas. Por exemplo, dando exemplo que há neste momento 25 viagens semanais de barco e cerca de 45 voos semanais. Começamos então pelo encerramento feito pelo Ministro do Mar, Abrão Vicente, que diz que o Governo reconhece que tem havido, portanto, constrangimentos pontuais, mas recusa a ideia da oposição de que o país esteja mergulhado num caos a nível dos transportes. Abrão Vicente socorreu-se de dados para justificar o crescimento do setor dos transportes, sobretudo marítimo. 43 ligações semanais, 23 feitas pela concessionária, 20 por operadores privados incentivados pelo Governo. Da mesma forma, é incomparável o nível de serviço e o tráfego de passageiros e carga entre os portos. Neste momento há um aumento nos transportes marítimos de número de passageiros 81% superior a 2015. E em relação à carga, foram transportados 1.290.000 toneladas entre as ilhas, representando 35% superior a 2018, pré-Covid, e 60% superior a 2015.
Com estes dados, Abrão Vicente considera então que o setor, sobretudo o marítimo, está melhor, mas também anunciou um leque de investimentos que neste momento o Governo tem preparado, sobretudo a nível dos gares marítimos e também mesmo a nível do setor marítimo. Diz que, por exemplo, com a adenda do contrato de concessão, fixando um teto máximo, no ano passado o Governo pagou pouco mais de 727 mil contos, mas Abrão Vicente assegura que esta verba vai diminuir em cerca de 20 mil contos para este ano. Já o grupo parlamentar do PAICV concluiu no encerramento do debate que em matéria de transporte o país está muito mal, ao contrário do que diz o Movimento para a Democracia. Rui Semedo lembra que neste momento o arquipélago está a ser assistido por um único aparelho a nível dos transportes aéreos. Rui Semedo afirma que é o pior momento a nível dos transportes que Cabo Verde está a viver. Não está com um único avião, não está com barcos velhos, não está com falta de ligação. Mesmo Brava que trazido ali, Brava tinha 6 ligações para semana e passa a ter 3 ligações para semana. Tudo ilha está mal servido e que está servido para barco, que está servido para avião. Mesmo Maio que está falando de falta de ligação, Maio tinha 3 ligações aéreas por semana. E custo de transporte. Pessoas está paga mais de dobro de transporte que tinha antes. A mim próprio me paga para São Nicolau 40 contos. Opinião diferente tem o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia. Damião Medina constata que a interpelação permitiu provar que os cabo-verdianos estão hoje melhor servidos a nível dos transportes marítimos e aéreos. No entanto, o porta-voz do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia reconhece que a nível dos transportes aéreos a situação ainda não está no nível desejado. A partir das viagens, a partir da cidade da Praia, nós estamos a falar de 45 voos semanais. Se contarmos colagens e descolagens, estamos a falar de 90 voos semanais. Isto é obra, Sr. Presidente. A nível marítimo, em todo o país, temos 25 voos, viagens semanais. Isso se contarmos somente a ida. Se contarmos a ida e o regresso, estamos a falar de 50 viagens marítimas semanais. E ainda, Sr. Presidente, contamos também com o navio Padre Benjamin, que vem dando a sua colaboração ao nível de transporte de cargas. Situação que, segundo o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, está longe do que herdaram em 2015. Portanto, Damião Medina, que foi o porta-voz neste encerramento, afirmou ainda que o caos a nível dos transportes está só na cabeça da oposição, particularmente do PAICV. Dizer ainda que a OCID não tinha tempo nesta interpelação, mais tempo, por isso não teve o direito à palavra para este encerramento do debate. A seguir, dizer também que, como já dissemos anteriormente, os deputados iniciaram então a aprovação na especialidade do novo Código Militar. Mas antes houve um voto de congratulação ao desporto cabo-verdiano apresentado pelo grupo parlamentar do PAICV na voz do deputado Fidel de Pina. De seguida, ou melhor, antes, houve também período de questões gerais, onde foram levantados também aqui um conjunto de preocupações, particularmente a situação em São Miguel, que supostamente a Câmara Municipal, em concertação com o Governo, estariam a apropriar-se dos terrenos, entre outros assuntos que foram trazidos aqui durante esta sessão plenária, sessão que será retomada então no período da tarde. Período da tarde, mas já ainda no período de manhã, fazendo referência à declaração política, trazendo o caso de Amadeu Oliveira, mais uma vez ao Parlamento, a OCID, na sua declaração política, alertou para o que diz serem as falhas que corroem os alicerces da justiça e minam a confiança nas instituições no país. Patrícia Martins.
A UCID respeita e acata as decisões dos tribunais envolvidos no caso Amadeu Oliveira, mas discorda da forma como foram assumidas, diz o deputado António Monteiro, acrescentando que trazer o assunto à plenária visa alertar para os atropelos que aconteceram ao longo do processo. O facto de se respeitar e nos sujeitarmos às decisões dos tribunais em Cabo Verde não constitui impedimento, sempre que julgarmos oportuno e aceitável, de discordar e criticar algumas das decisões dos órgãos judiciais. Acima de tudo, quando, na nossa humilde opinião, com base nas análises feitas, considerarmos que houve violação da Constituição e demais leis da República. Com a conclusão do processo judicial interno, em que um dos nossos deputados foi condenado à perda da liberdade por um período de 7 anos e privado dos seus direitos políticos, é imperioso e bastante pertinente deixarmos aqui nesta casa parlamentar o alerta necessário a não deixarmos que o caso do nosso deputado caia em esquecimento, abandonando-o algures numa das celas da cadeia da Ribeirinha em São Vicente. Apontando algumas das anomalias do caso, António Monteiro admite que acabam por minar a confiança no sistema judicial cabo-verdiano. Estamos diante de um momento crítico nesta nossa jornada democrática, onde a integridade do nosso sistema judicial e o respeito pelos direitos individuais dos nossos cidadãos estão sendo questionados. O caso do deputado Amadeu Oliveira é um exemplo flagrante das falhas que corroem os alicerces da nossa justiça e minam a confiança do público nas nossas instituições. É imperativo que reafirmemos o nosso compromisso com os princípios democráticos e os direitos humanos universais. Devemos trabalhar incansavelmente para garantir que todos os cidadãos, independentemente da sua afiliação política, sejam tratados com dignidade, justiça e respeito. A nossa democracia é construída sobre a base da separação do poder e no respeito aos direitos individuais e às liberdades civis. Quando esses princípios são comprometidos, toda a estrutura democrática fica em risco. Portanto, é imperativo que façamos uma análise honesta e aberta das nossas instituições e implementemos medidas concretas para fortalecer a independência do Poder Judiciário e proteger os direitos dos cidadãos. Reagindo ao UCID, o líder da bancada do PAICV, João Batista Pereira, frisa que o caso Amadeu Oliveira impõe uma reflexão sobre o quadro jurídico no país. O grupo parlamentar do PAICV sempre disse que respeita as instituições da República de Cabo Verde. Nós respeitamos o princípio da separação de poderes que está vertido na nossa Constituição. As decisões judiciais respeitam-se, ainda que delas possamos discordar. Parece ser o caso do deputado Monteiro, respeita a decisão, mas diz expressamente de que discorda. Eu creio que também que é este, de facto, o caminho. Este caso impõe-nos uma profunda reflexão em Cabo Verde. Nós devemos aproveitar para refletir se o quadro jurídico constitucional que nós temos dá vazão, dá resposta, tem as garantias todas de salvaguarda do exercício livre e independente do mandato do deputado, tal qual está previsto no artigo 170, número 1 da Constituição. E deveremos refletir profundamente e adotar seguramente as medidas que se impõem para que o quadro seja totalmente clarificado e para que nós continuemos a prestigiar as nossas instituições da República, sempre no respeito pleno de todos os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos cabo-verdianos. Não discutindo o caso em concreto de Amadeu Oliveira, Paulo Veiga, líder da bancada do MPD, fala de um debate ou apresentação de propostas que possam melhorar as leis. Nós não consideramos que devemos questionar um caso em concreto, mas sim, como legisladores, poderemos sim trazer para esta casa propostas para clarificar o que possamos achar ou discordar de como as coisas estão nas nossas leis, porque aqui a justiça cumpre as leis que são essencialmente produzidas nesta casa e, portanto, nesse sentido, poderemos ter um debate mais profundo sobre o papel dos deputados, sobre as proteções necessárias ou não aos deputados e fazer as alterações que possam ser necessárias. Mas referimos que não discutiremos o caso concreto do ex-colega Amadeu Oliveira. Nós, enquanto parlamentares, temos poder de propor alterações e melhorias das nossas legislações, incluindo da nossa Constituição, pelo que não podemos ficar só na reivindicação. Temos que apresentar propostas e ser analisadas aqui. Do governo
Governo, a ministra Janine Lelis frisa que o Estado de Direito funcionou. Desde que todos os órgãos de soberania tenham bem presente aquilo que são as suas atribuições, missões e funções, nós estaremos a caminhar bem. No caso particular e em concreto que foi aqui mencionado, é importante referir que, num primeiro momento, atuou o Tribunal, que de acordo com as suas competências fez as solicitações que tinha que fazer ao Parlamento, que o Parlamento agiu no cumprimento daquilo que era as suas atribuições e responsabilidades, respondendo que no seguimento foram apresentados vários pedidos em várias sedes e em várias instâncias dos tribunais, que esses pedidos foram respondidos. Há acórdãos que mostram pedidos formulados e que também decidem em relação a esses mesmos pedidos. Significando isso que o Estado de Direito funcionou. Funcionou porque todos que têm as suas responsabilidades e atribuições desempenharam as suas funções. Obviamente que nós não estamos a um nível em que nada pode ser melhorado. E é esta perspectiva que nós temos que ter. O que é importante é que a gente tenha presente a responsabilidade de cada um, o necessário esforço que todos devem fazer para a garantia desse cumprimento desse Estado de Direito e o papel determinante que, efetivamente, os titulares desses órgãos jogam neste processo. Reações à declaração política da UCID, que trouxe o caso Amadeu Oliveira ao Parlamento. O setor habitacional em Cabo Verde tem conhecido uma considerável desaceleração devido à insuficiência de políticas objetivas e estruturantes, sobretudo para a habitação jovem, diz o secretário-geral da JPI Juventude do PAICV. Elmer da Graça afirma que a política de habitação implementada nas ilhas do Sal e da Boa Vista não respondem às reais necessidades das famílias. Exemplifica com o facto de 95 famílias na Boa Vista serem obrigadas a partilhar cozinha e casa de banho, o que, segundo Elmer da Graça, não confere privacidade nem dignidade às pessoas. Edneia Barros. O sonho de ter habitação própria, sobretudo para a juventude, está a ser posto em causa pelo governo devido à falta de políticas adequadas. Quem o diz é o secretário-geral da JPI. A problemática da habitação ou do acesso a uma habitação condigna por parte dos jovens, das famílias jovens e dos cidadãos de baixo rendimento nunca foi considerada uma prioridade pelo Dr. Ulisses Correia Silva, que tem claramente as responsabilidades nesta matéria, falhando redondamente para com a juventude cabo-verdiana. Elmer da Graça estranha que o governo optou por descontinuar o programa Casa para Todos, prometendo um programa habitacional robusto e estruturado que, segundo o mesmo, até agora não foi conhecido. Ao invés disso, adianta Elmer da Graça que o governo utilizou o dinheiro público para construir habitações que não respondem às necessidades das famílias. Facilidades a nível fiscal. Podemos falar em termos da facilidade ao acesso a solos urbanos. Facilidades a nível fiscal. Podemos falar em termos da facilidade ao acesso a solos urbanos, uma iniciativa que pode ser levada a cabo junto das autarquias locais. Podemos falar da questão da precariedade laboral, que é um dos maiores desafios que afetam os jovens, que afeta aquilo que é a possibilidade de um jovem de aceder a um crédito bancário e, consequentemente, de aceder à política de bonificação de juros. E diz assim Elmer da Graça que o direito à habitação condigna está consagrado na Constituição da República e para o secretário-geral da JPI urge reduzir o déficit quantitativo e qualitativo nos meios urbano e rural com base em políticas assertivas. O secretário-geral da JPI, Juventude do PAICV, afirma que o déficit habitacional em Cabo Verde é grave, o que contrapõe com o direito social básico e fundamental para a dignidade humana. Cabo Verde tem novo embaixador na Etiópia. Trata-se de Domingos Mascarenhas, empossado hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares. Igualmente empossado como novo representante permanente do país na União Europeia, Domingos Mascarenhas promete trabalhar para reforçar a utilidade e a relevância de Cabo Verde no continente. Ser útil e relevante pressupõe presença e voz ativa nas instâncias de decisão. É o que prometemos assegurar. Toda a ação da Embaixada e da Missão Permanente terá como objetivo trazer o melhor de África para Cabo Verde e levar
o melhor de Cabo Verde para a África. Na União Africana, Domingos Mascarenhas promete ainda assegurar a presença de Cabo Verde nas reuniões do Comitê dos Representantes Permanentes para, com os olhos postos na projeção do país no continente e no mundo. A nomeação do novo embaixador na Etiópia marca a reabertura de um posto diplomático desativado há algum tempo, uma decisão que justifica o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, foi ditada por duas razões. Primeiramente, o facto de a África, o nosso continente, através da União Africana, estar a ganhar cada vez mais espaço e destaque na geopolítica mundial, na promoção das relações globais com as restantes regiões do mundo e, principalmente, no reforço da consolidação da integração africana a partir da sua Agenda 2063, incluindo a implementação em curso do acordo que cria a área de livre comércio continental africana. Em segundo lugar, porque os desafios e oportunidades referidos interpelam a diplomacia cabo-verdiana no sentido de ser mais interventiva no processo de formação de decisões da União Africana, o que exige uma presença efetiva da nossa política externa junto dessa organização. A reabertura da Embaixada de Cabo Verde na Etiópia corresponde também, segundo o chefe da diplomacia, a uma necessidade da agenda política externa de Cabo Verde para o continente africano. Domingos Mascarenhas é embaixador de carreira e já representou o país no Brasil e em Angola. A Universidade Pública enfrenta o desafio de conseguir professores para lecionar a disciplina de Química, não obstante todo o investimento feito em ferramentas modernas. Para colmatar esta lacuna, a UniCV, através da sua Faculdade de Ciências e Tecnologias e em colaboração com o Grupo Disciplinar de Química, Engenharia Química e Alimentar, realiza um workshop que decorre em formato híbrido. No evento partilham técnicas para tornar o conteúdo científico mais acessível à aprendizagem, sem descuidar do rigor ao simplificar a linguagem, o que requer uma efetiva colaboração entre os agentes do conhecimento. A peça é de Joana Lopes. Comunicar ciência é um desafio e uma oportunidade simultâneos deste século. A UniCV está a reforçar as suas ferramentas para apoiar o ensino e aprendizagem da ciência e também promover a colaboração entre os professores no sentido de simplificar a assimilação dos conteúdos científicos para atrair mais gente para a química, assegura o reitor Arlindo Barreto. Neste momento, por exemplo, a Química é uma das disciplinas que tem falta de professores. Apesar do interesse e das ferramentas que estão disponíveis, temos esse desafio de fazer com que possam amadurecer, acompanhar e desenvolver mais esta experiência para que possamos também ter pessoas que se dedicam inteiramente a essas áreas. Temos um desafio que é enorme de pensar como atrair os jovens, sobretudo para essas áreas de química. Para enriquecer o evento, o professor da Universidade do Porto, Dr. João Paiva, que é especializado em didática das ciências, apresentou uma comunicação sobre o ensino e divulgação da química, desafios e oportunidades. Os professores de química não podem facilitar aquilo que é complexo, mas podem simplificar e clarificar aquilo que, sendo complexo, se vai podendo dizer. E, portanto, os professores têm que fazer um esforço de linguagem, recorrendo sempre a tecnologias novas, a exemplos do cotidiano e do dia-a-dia, que também mostrem a miúdos e graúdos a importância da ciência e a beleza da ciência também. A minha palavra aqui era incentivar os jovens que possam ter alguma vocação de ser professores em geral e de ciências e de química em particular, que não desistam dessa vocação, porque precisamos aqui em Cabo Verde, como noutros sítios, de mais e melhores professores. A professora Astrigilda Silveira, pós-doutorada em GeoGebra, no contexto da educação STEAM, aborda o tema GeoGebra e educação STEAM, inovação da prática pedagógica em prol da aprendizagem significativa
das ciências. Eu vejo que quando eu uso o GeoGebra, que é um software matemático gratuito que está em mais de 50 línguas, trabalha todas as áreas da matemática, desde o pré-escolar ao ensino superior, está a ser utilizado em mais de 190 países. Os meus alunos, a capacidade de visualização proporcionada por este recurso melhora a compreensão dos estudantes. E a múltipla representação dos objetos também faz com que eles consigam perceber melhor os conteúdos que estão a ser abordados. E neste sentido, nós já temos 54 formadores em GeoGebra em Cabo Verde, nas ilhas de Santiago e São Vicente. A expectativa da professora Estrigilda Silveira, que também é diretora do Instituto de GeoGebra da UniCV, é que os professores se apropriem das ferramentas tecnológicas e que trabalhem em conjunto em prol da melhoria da aprendizagem. Uma delegação composta por chefes cabo-verdianos vão representar Cabo Verde na Feira de Turismo de Lisboa, que decorrerá de 28 de fevereiro a 3 de março. No entender de elementos da associação, será uma grande oportunidade para a divulgação da gastronomia cabo-verdiana. Moisés Évora. Damian Sanches, presidente da Associação de Chefes, adianta que o convite partiu do Instituto do Turismo para a associação fazer-se representar na delegação cabo-verdiana. No seu entender, a intenção é potenciar a economia cabo-verdiana com a apresentação e degustação de produtos nacionais. Uma oportunidade para apresentar também profissionais do setor e do turismo. Já que é a primeira vez que uma delegação de chefes nacionais participa neste tipo de evento acompañando una comitiva o un stand de turismo en alguna feria internacional. Por tanto, esto viene a mostrar que Cabo Verde está a investir en educación. Los profesionales están cada vez más preparados, ¿no es? Y esto viene también a valorizar todo el sector, los profesionales, que ya no es solo nacional. Tenemos que recordar que los profesionales caboverdianos con formación son un producto ya de exportação. Cabo Verde já está a exportar mão de obra qualificada. Hélder Martins, elemento da Associação e da Escola de Hotelaria e Turismo, salienta que será um momento importante para a oferta gastronómica de Cabo Verde. Hélder Martins recorda que a Escola de Hotelaria já formou mais de 9.000 jovens. O nosso entrevistado fala dos pratos que serão apresentados. O chefe Oliva vai estar presente com um atum e com um xerém. A chefe Ana vai fazer, ao fim e ao cabo, mas em finger food, a sobremesa com que ganhou o concurso de jovens chefes do ano passado e que este ano se vai repetir. A chefe Maria Júlia vai também apostar no milho, em preparação de pratos à base de milho, portanto que vão nos 3 dias em que a Associação de Chefes vai estar a participar, que é o dia 1, 2 e 3, em que vamos estar a fazer show cooking no stand do Instituto do Turismo. Fabrício Andrade adianta, por sua vez, que é uma grande satisfação atingir o patamar de chefe. Disse já não tinha os chefes de cabo-verdianos, mas vocês dizer onde é que não tem que bem bate levantar cada vez mais, onde é que não tem que tomar o cargo nos hotéis mesmos de na sala, onde é que pronto é uma enorme satisfação que não tem que desenvolver e vai mostrar-nos gastronomia mais ainda além do que os chefes executivos têm bem trazido para não bata subsair. Adiantamos que a delegação de chefes será composta por Hélder Martins, Olívio Fernandes, Ana Gomes e Maria Júlia. horas e 27 minutos. Falemos agora do desporto. A Seleção Nacional de Basquetebol venceu esta manhã o Uganda por 78-63 em jogo inaugural da primeira janela de qualificação para Afrobasket. Esta fase decorre em Monastir, na Tunísia. O jornalista Bem-vindo Neves viu o jogo e traz o essencial dessa vitória de Cabo Verde. Uma vitória da Seleção Nacional por 5 pontos de diferença, mas o jogo bem que poderia ter terminado com uma vantagem bem mais confortável.
é que, a meio do último período, Cabo Verde tinha cavado uma diferença de 21 pontos, 69-48, mas nos 4 minutos finais, a seleção nacional acabou por ver esmirrar essa generosa diferença. De resto, Cabo Verde esteve sempre na frente do marcador. Ao fim do primeiro período, por exemplo, vencia por 20-16 e foi para o intervalo a ganhar por 34-32. Ao fim do terceiro quarto, o combinado cabo-verdiano já tinha elevado o marcador para 60-46. O resultado final ficou em 78-73. Na sala da imprensa do pavilhão de Monastir, na Tunísia, o selecionador Emmanuel Trovoada destacou o grande jogo feito pela equipa nacional. First, congratulations my players. Today's play very well. Primeiro quero dar os parabéns aos meus atletas, jogaram muito bem. São muitos jovens na equipa, para 6 deles era mesmo a primeira vez na seleção. Por isso, foi uma vitória importante. Parabéns à Uganda, é uma grande equipa, lutaram o jogo todo, mas fomos mais fortes. Destaque para a estreia absoluta de Marcos Santos Silva na seleção nacional. O jogador que atua no Lille de França fez um grande jogo e acabou mesmo por ser o MVP com 15 pontos e 6 ressaltos. Uma exibição destacada por Mané Trovoada, que tinha Marcos ao lado dele na sala de imprensa. The first time Marco comes here, Marcos play like one player played 10 years. É a primeira vez que Marcos vem à seleção e ele jogou como se já estivesse 10 anos aqui. Your father died. O teu pai morreu há 3 anos e antes de partir telefonou-me dizendo que o sonho dele era ver-te a jogar um dia por Cabo Verde. Hoje é um grande dia. Esta vitória vai para o pai do Marcos, esta vitória vai também para os jogadores que não podem estar aqui devido à lesão. I dedicate this win for my ex-capitão Fidel Mendonça. Mas também dedico este triunfo ao nosso ex-capitão Fidel Mendonça, que deixou a seleção. Todo o grupo dedica-lhe esta vitória. Marcos Santos Silva também falou na conferência de imprensa e destacou a sua estreia na seleção de Cabo Verde. Como disse o selecionador, é a minha primeira vez aqui. Ao longo desta semana procurei mentalizar-me para entrosar com este grupo. E se pareceu que eu já tinha 10 anos nesta seleção, é pelo facto de ter encontrado um excelente grupo. O ambiente é incrível. Cabo Verde vence a Uganda por 78-73 na jornada inaugural da primeira janela de qualificação para o Afrobasket 2025. A seleção nacional volta a jogar este sábado, desta vez com a Líbia. O jogo está marcado para as 6 da tarde. No domingo, a equipa nacional fecha esta primeira janela enfrentando a Nigéria. Cabo Verde que inicia essa nova janela com uma vitória de 78-73 frente a Uganda. Do desporto para a cultura, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, apresentou hoje na praia o programa de proteção e valorização cultural que visa valorizar e potencializar os recursos patrimoniais no território. O projeto vai até 2026 e está orçado em cerca de 1.400.000 contos cabo-verdianos. Ernestina Lopes. O programa propõe agregar nos próximos anos novos valores ao património como importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável do país, sobretudo em 2 setores chaves: educação e turismo, conforme sublinhou a presidente do IPC, Samira Baessa. A educação, porque através da educação patrimonial e também da apropriação da comunidade educativa destes bens para novos conhecimentos, mas também a questão do turismo através da agregação do valor que estes bens podem fazer no contexto de um país. Ou seja, nós trazemos um programa abrangente em todas as perspectivas do património, tanto na perspectiva da inventariação, da classificação, da valorização através de programas, planos de gestão e de manutenção. Portanto, este seria um valor, digamos assim, que nós gostaríamos que este programa agregasse as demais iniciativas que foram evidenciadas e que foram implementadas ao longo dos vários anos até este momento.
e serão, de acordo com a Presidente, trabalhado nos seguintes eixos. Portanto, o primeiro eixo tem a ver com a consolidação da estrutura normativa e legal. O segundo eixo tem a ver com programas de educação patrimonial, numa perspectiva de termos programas transversais a todos os demais eixos do plano. O terceiro eixo tem a ver com os monumentos, sítios e lugares de memória. O quarto eixo tem a ver com o património imaterial e o quinto eixo que tem a ver, portanto, com a questão da investigação. No ato da apresentação, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, não escondeu a sua satisfação por este projeto, que irá dar vida ao património nacional. De uma forma que sirva à educação no país, dê ao sistema educativo instrumentos para que a educação seja feita baseada ou ancorado em infraestruturas que tenham não só memória, mas também a dignidade que a história e a memória do país merecem. E de outra forma também garantir que o nosso turismo tenha instrumentos de apoio ou serviços acessórios à sua qualidade e por isso eu creio que por estas razões principalmente o Ministério da Cultura e a sua equipa estão de parabéns pela mobilização dos instrumentos legais, dos instrumentos financeiros, dos instrumentos de gestão e pela enorme capacidade de liderança no setor. O programa vai até 2026. Está previsto um investimento à volta de 1.400.000 contos cabo-verdianos. Só para 2024 ronda os 400.000 contos e conta com financiamentos através do Orçamento do Estado e apoios internacionais, nomeadamente do Banco Mundial, Instituto Camões, Unesco e Agência Espanhola de Cooperação e Desenvolvimento. As oleiras de Fonte Lima, no município de Santa Catarina de Santiago, participaram numa capacitação durante uma semana em novas técnicas cerâmicas. O objetivo do evento foi promover esta arte popular e fomentar a partilha da experiência, não só entre os participantes, mas também com o público. Ângela Mendes. Fonte Lima é um dos poucos locais de produção artesanal de olaria no país. Há várias gerações que as oleiras de Fonte Lima produzem bendes, potes de água, jarras, vasos, peças decorativas como forma de complementar o rendimento familiar. Uma tradição que as oleiras de Fonte Lima querem ver perpetuar. Domingos da Mora. E vamos para aqui os meninos que creem vamos cansar, mas a mim crê. Penso para mim, que ele que juram com as filhas que nenhum gasta na Cabo tudo está na França. E aí juram com nem que tudo está lá. Então, eles acham que os jovens dão mais importância a esse tipo de arte? Eu devo aprender, pelo menos, para pensar que se janta. Para o modelo que a gente trabalha, são 4, mas nós também estamos para hoje ou amanhã, o corpo que está para avançar quase. Para dar informação para as crianças que estão, para os jovens, mas jovens também estão pouco. Marco é um oleiro e ceramista francês que se encontra na localidade de Fonte Lima, com o objetivo de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelas oleiras local e partilhar a sua experiência no mundo da arte. O trabalho de l'argile en France est extrêmement facilité. O trabalho de argila na França é extremamente facilitado pelas ferramentas da industrialização e produção. Temos rodas de oleiro, temos máquinas para pilar argila, temos máquinas para fazer pratos em argilas, temos muitas técnicas diferentes que facilitam a nossa vida. E elas não têm nenhuma dessas técnicas, fazem tudo à mão, uma herança da mãe ou da avó, uma tradição. Uma troca de experiência que, segundo as oleiras de Fonte Lima, irá promover mais esta arte popular tão importante para a valorização da cultura nacional. O oleiro e ceramista francês deixou a promessa de regressar à comunidade de Fonte Lima com a missão de apoiar as oleiras com formações e materiais que vão permitir a modernizar o processo de fabrico com um forno maior e profissional, bem como uma máquina para amassar a argila. E grupos de Carnaval de São Filipe Fogo pedem aumento no valor dos prémios para o próximo ano. Caso contrário, poderão não desfilar como oficiais. Esta foi uma preocupação manifestada durante a cerimónia de entrega dos prémios relativos a este ano. Anabela Varela. Apenas 2 grupos oficiais desfilaram na Avenida Amílcar Cabral no passado dia 13 de fevereiro
E o grupo Fogo em Chamas, com o tema Guerra e Paz, revalidou o título. Já o Mar Azul ficou na segunda posição. Ontem, a Câmara Municipal procedeu à entrega dos prémios: 160 mil escudos para Fogo em Chama e 130 para Mar Azul. Entregou igualmente os prémios individuais, que vão de 15 mil a 25 mil escudos para melhor rei, rainha, música, carro alegórico e rainha de bateria. Os 4 grupos de animação receberam 10 mil escudos cada. Valores que os grupos consideraram tímidos. O bicampeão Fogo em Chama, na voz de Mário Fernandes, diz que caso não houver atualização dos valores, o grupo não irá desfilar como oficial em 2025. Para nós é questão um valor chanfra significativo de trabalhar com tanta canseira, com tanto gasto que não tem, talvez aquele dinheiro de prêmio que terá nem para pagar a despesa que tem. Você entende? Então é que ela é capaz de um fral de ameaça, prevenir que também poder trabalhar de melhor, para condições de melhor, se está de patrocínios, para de também na hora. Paulo Gonçalves, do Mar Azul, diz que orgulha-se do trabalho apresentado, entretanto, os prémios ainda ficam aquém. Carnaval de Fogo, coisa que não está freio é o seguinte, não tem pouco patrocínio, né? E também não tem falta de artista para concretizar nosso projeto. Tá vendo? Tem um projeto, nunca está conseguindo, por exemplo, ter artista suficiente para concretizar aquele projeto, para não passar uma mensagem da melhor forma. Alberto Brito, o melhor rei de 2024, defendeu a mesma ideia. De fato, ele te ajuda em alguns detalhes, mas até aqui que eu fui melhor naqueles devido roupa que eu gasto a pena. E é muito despesa, mas espera montar ele ser melhor. Lia Barbosa, vereadora da Cultura, lembra que o Carnaval nunca teve tantos apoios e atenção como agora, mas também reconhece que ainda não estão no valor ideal, não obstante terem este ano conseguido alguns patrocinadores. São Filipe tem um Carnaval com bastante nível, no mês trabalha mais questão de financiamento, de patrocinadores. Atividades. Termina dizendo que a Câmara vai aumentar os apoios caso houver mais patrocinadores. Os prémios também poderão aumentar no próximo ano. E fechamos aqui o jornal falando de Fancha. É que a cantora, compositora e intérprete vai estar esta noite em concerto no Centro Cultural do Mindelo para celebrar 40 anos de carreira. A artista mindelense, que se mostrou muito feliz por estar na sua cidade e perto do seu Monte Cara, promete algumas surpresas no espetáculo, onde irá revisitar o seu catálogo de canções desde o primeiro LP. Conforme Fancha, foi a melhor escolha para fazer o seu primeiro concerto de 2024 em São Vicente. Aceitá-lo com muito carinho, até canto ali para ver, estou de manhã, povo, e para mim é muito importante começar meus primeiros concertos de 2024 ali na minha terra. E bem estou de manhã, povo, bem receber aquela energia boa, bem receber aquele morabeza. Pronto, resumindo, ter algumas músicas, estamos a dizer, que me relembrar que as noites boêmias de São Centro, de uma Cesária, quando eu estava a andar para ali para aqueles piano bar, músicas que ela cantar e com cantar também, tem músicas de minhas discos, né? E tem um data de compilação clipes, outro que nem eu fazer ideia, tem um data de compilação lá fora que neste trabalho, né? Mas sim, hoje vai ter uma variedade de algumas músicas de Azar e de disco que foi feito na 2018. O concerto da Fancha está enquadrado nas celebrações do 19º aniversário da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, SOCA, que realiza 2 concertos da artista, um no Mindelo e outro em Porto Novo. 2 eventos que, segundo a SOCA, ficaram decididos durante o espetáculo realizado recentemente pela organização e no qual se reconheceu Fancha com medalha de mérito também pela sua carreira, que agora completa 40 anos. O espetáculo terá lugar a partir das 21 horas no Centro Cultural do Mindelo, com entrada grátis, e amanhã na Aldeia Cultural Nos Raiz, em Porto Novo. 13h43. Raquel Mendes, vamos aqui recordar os títulos que fizeram esta edição.
Terminou a interpelação ao Governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo. Já na declaração política, a UCIT trouxe mais uma vez o caso de Amadeu Oliveira, alertando para o que diz serem as falhas que corroem os alicerces da justiça e minam a confiança nas instituições no país. O setor habitacional em Cabo Verde tem conhecido uma considerável desaceleração devido à insuficiência de políticas objetivas e estruturantes, sobretudo para habitação jovem. A afirmação é do secretário-geral da JPAI Juventude do PICV, Elmer da Graça. Já foi empossado o novo embaixador de Cabo Verde na Etiópia. A Universidade Pública enfrenta o desafio de conseguir professores para lecionar a disciplina da Química, não obstante todo o investimento feito em ferramentas modernas. E a Seleção Nacional de Basquetebol venceu Uganda por 78-73 em jogo inaugural da primeira janela da qualificação para o Afrobasket 2025. Raquel Mendes, na edição e apresentação deste jornal, técnica em São Vicente e Lídio Gomes, aqui na Praia de Dom Brito. No apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 temos os títulos com Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.